Olá, boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Mais uma delícia, mais uma alegria estar aqui com vocês. Falar de yoga. Hoje nós vamos falar de yoga e meditação. Dois temas maravilhosos que caminham juntos, duas ciências incríveis que andam juntas de mãos dadas. Nós vamos falar um pouquinho hoje como elas se potencializam. Eu vou colocar aqui o tema para quem chegar já saber. Bem-vinda aí, Bia, Fê, Lu, VV tá aqui comigo, me apoiando. Gratidão a todas pela presença. Então, o nosso tema de hoje é esse, né? Yoga e Ayurveda deu match. Nós vamos falar dessa conexão entre essas duas ciências que eu estudo, que eu pratico, e eu vou então contar para vocês como elas se retroalimentam, né? Como uma alimenta e nutre a outra. E como é maravilhoso a gente trazer a sabedoria das duas para a nossa vida, né? Quem é praticante de yoga, quem já faz aula comigo, ou quem já tem a sua prática pessoal e ainda não conhece os conceitos do Ayurveda, eu recomendo muito que aprofunde nesse estudo. Ayurveda, para quem não sabe, né, a medicina milenar indiana. Então essa conexão dessas duas ciências é maravilhosa para a nossa transformação pessoal, para a nossa evolução e para a nossa saúde, né? Tanto para recuperar a sua saúde, quanto para você que quer apenas manter. Você já tem uma boa saúde, você quer longevidade, então você quer viver muito por muito tempo e viver muito bem. Então, fazer essa conexão entre essas duas ciências é um caminho certo, é um caminho de segurança para a gente alcançar esses objetivos. Boa noite, gente, bem-vindas, bem-vindas todas. Gratidão pela presença. Quem ainda não me conhece, eu sempre gosto de me apresentar também. Para quem está chegando agora, então eu sou a Mila, sou professora de yoga, tenho especialização em Ayurveda, em nutrição ayurvédica e também sou pós-graduanda em neurociências e comportamento humano e também yoga para saúde mental. E então esses temas todos se conectam na minha prática pessoal, revolucionaram a minha vida, a minha saúde. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês todos esses benefícios, né, que eu sinto na minha pele. Não são apenas estudos teóricos que eu faço, né? São experimentações que eu vivo na minha vida com os meus filhos. Enfim, é tudo que eu realmente pratico e vejo os resultados. Então vamos lá. Boa noite, Fê. Bem-vinda. Bem-vindas todas. E Tiago, bem-vindo também. Gratidão a todo mundo pela presença. Então, começar um pouquinho falando do yoga, que é uma filosofia, né? Um dos sistemas filosóficos indiano e que tem esse propósito de ampliação da consciência. Então, a gente pratica yoga, sim, para ter saúde, né? Mas é um conceito de saúde integral. Então, mais uma vez, né? Quem está me ouvindo, me acompanhando, vai sempre ouvir isso. Yoga não é uma prática física. Oi, Ellen, boa noite. Não é apenas uma prática física, né? Traz muita saúde, sim, para o nosso corpo físico. Mas o verdadeiro objetivo do yoga é alcançar um estado, uma mente meditativa, um estado mental onde haja clareza nos pensamentos, onde haja tranquilidade, onde haja serenidade. E um dos grandes exercícios do yoga é desenvolver essa consciência de forma relaxada.
É o que o Shavasana, por exemplo, né, uma postura muito importante da prática do yoga, nos ensina. É um estado presente, mas é relaxado, ou seja, a sua mente está atenta. Ela está ligada em tudo o que acontece. Tem clareza, tem discernimento, tem foco, tem concentração, mas tudo isso de uma forma relaxada. E é uma maravilha, né? É uma delícia transitar na vida dessa forma, né? Com consciência, com atenção, mas de forma relaxada. Então esse seria um dos grandes objetivos dessa prática milenar. Boa noite quem está chegando agora, bem-vindas, bem-vindos. E o Ayurveda, a medicina milenar indiana. Então ambas, Yoga e Ayurveda, com pelo menos 5.000 anos de idade, né? Pelo menos. E o Ayurveda, então, também traz esse conceito de saúde integral. Então, nessas duas ciências, a gente não vai ter o conceito de saúde como ausência de doenças. É muito limitado esse conceito, né? Então, tanto para o Yoga quanto para o Ayurveda, o conceito de saúde, ele é amplo e deve ser uma saúde integral. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, que aí envolve, né, as suas relações, a sua vida social. Então, para que a gente possa falar em saúde, a gente vai sempre pensar, então, nesse sentido, além da ausência de doenças. Não é só isso. Eu posso não ter nenhuma doença, mas eu posso não estar bem, né? Então, o Yoga vai cuidar disso e o Ayurveda também. O Ayurveda, principalmente, né, quando a gente fala de questões de saúde, por ser um sistema médico completo, né, ele abrange todos os ramos da medicina. E lembrando, né, que a nossa medicina moderna, ocidental, ela é muito jovem, né, se comparada a esse modelo ayurvédico. Tem aí talvez seus 200 anos, talvez nem isso, né? A medicina ocidental moderna da forma como a gente conhece hoje. E a grande diferença, então, do Ayurveda para essa medicina que a gente conhece mais hoje em dia, a medicina moderna, é que a medicina moderna, ela cuida da doença. E o Ayurveda cuida do ser. Então, para entender isso, né, um exemplo bem prático, por exemplo, você que tem um problema de acidez no estômago, né, que tem gastrite, úlcera, vamos falar de gastrite, por exemplo. Você vai hoje, né, faz uma consulta no médico tradicional da nossa medicina moderna, ele provavelmente vai te prescrever uma medicação, que vai ser a mesma medicação se eu for lá também com esse mesmo problema e para qualquer outro paciente que tiver esse mesmo problema. Talvez um ajuste na dose, no máximo isso, mas o remédio em geral vai ser o mesmo. Agora, diferente se você buscar um tratamento ayurvédico, o tratamento não vai ser o mesmo, né? Para cada pessoa vai ser um tratamento diferente e na maioria das vezes vai ser baseado na alimentação, em ajustes na sua dieta. Por quê? Cada pessoa tem uma constituição e essa constituição ela deve ser observada e respeitada. Então, se eu tenho esse problema que eu dei como exemplo aqui, a gastrite, se eu só tomo remédio e não faço ajuste na minha dieta, provavelmente esse problema ele vai se tornar crônico, né? E eu vou ficar dependente sempre dessa medicação que não está cuidando da raiz do problema, ela só está cuidando do efeito. Então essa é uma das grandes diferenças, né? No Ayurveda e para o Yoga também, a gente vai na raiz, a gente não fica na superfície, na causa. Então a gente vai olhar para o ser, né? Como que é, primeiro, qual é a sua constituição? Existem no Ayurveda 3 constituições, que são Vata, Pitta e Kapha. Alguns de vocês já podem conhecer, outros não. Então eu vou falar aqui
de forma resumida, né, as características de cada uma dessas constituições, para que você já possa, né, se observar, se conhecer melhor. E aí a gente adequa a dieta da pessoa de acordo com essa constituição. A gente vai falar mais de dieta, sobre nutrição, eu vou aprofundar mais na próxima live. E hoje a gente está dando essa visão geral de como Yoga e Ayurveda se conectam. Então, primeiro, as 3 constituições. Falar de Vata, a primeira. Então, as pessoas que têm o predomínio dessa constituição, desse dosha, né, que é a palavra em sânscrito que caracteriza esse biotipo, quem tem esse predomínio em Vata são pessoas mais magras, mais longilíneas, são pessoas mais esguias, são pessoas mais leves, né? Uma constituição física mais leve e longilínea, tem membros longos, né? São mais altas, falando de características físicas. E de características de personalidade, são pessoas muito criativas, geralmente são artistas, mas tem um potencial de criar enorme. São pessoas que têm muitas ideias, são pessoas que, enfim, realizam também muito quando estão em equilíbrio, né? Quando esse biotipo, né, essa característica do Vata está em desequilíbrio, são pessoas que falam demais, tem tanto pensamento, né? Às vezes não consegue processar o pensamento, então acaba falando muito, reflete uma ansiedade na fala. São pessoas que não têm muita regularidade e constância nas ideias, isso quando elas não estão equilibradas. Então, quando tem um desequilíbrio em Vata, a pessoa tem uma ideia, logo em seguida tem outra, e ela quer ir para um lugar, na mesma hora ela já quer ir para outro lugar, então ela muda de ideia com muita rapidez, tem pouca estabilidade, se está desequilibrada. Isso é só um exemplo, né, para vocês terem uma noção dessas características da pessoa que tem esse predomínio dessa constituição. O segundo dosha, o segundo biotipo é Pitta. Então essas palavras são palavras em sânscrito, né, que é a língua original tanto do Yoga quanto do Ayurveda. Pitta são pessoas que têm o fogo, né, como um elemento predominante. Então são pessoas, geralmente são líderes, são pessoas que têm capacidade de liderança natural, que assumem, né, posições de liderança de forma muito natural, que têm uma oratória clara, são pessoas que têm uma capacidade de observação muito grande, né, de uma percepção, uma perspicácia, um olhar muito aguçado para as coisas. E a constituição física do Pitta é uma constituição mediana. Então não são pessoas nem muito altas, nem muito baixas, nem muito gordas, nem muito magras, são uma constituição que é média. E em desequilíbrio, né, o Pitta, ele pode se tornar então uma pessoa muito agressiva, pode ser essa pessoa que vai ter um problema de gastrite, por exemplo, porque é excesso de calor. Então são pessoas que têm um fogo, né, que é o elemento predominante. Se ele está em desequilíbrio, se tem excesso de fogo, vai gerar, por exemplo, uma gastrite. E podem ser pessoas, então, que podem se tornar muito agressivas, excessivamente críticas, julgadoras, isso quando estão desequilibradas. E o último, então, biotipo, Kapha, que tem uma constituição física, uma tendência a acumulação de peso, de retenção de líquidos. Então são pessoas que têm uma tendência à obesidade, tem uma estrutura mais pesada, física, né? E como característica de personalidade, são pessoas estáveis, aquele bom amigo, né, que você pode sempre contar com ele, aquela boa amiga também de todas as horas. Então são pessoas que em equilíbrio têm regularidade, na vida, nas relações, mas em desequilíbrio são pessoas que têm uma tendência à estagnação, a estados mais depressivos. Então é uma característica quando o Kapha, esse biotipo, né, está em desequilíbrio. E quando a gente vai então
estudando mais o Ayurveda, estudando mais essas constituições, a gente vai vendo que existem doenças, né, que são características de desequilíbrio de cada um desses doshas. E aí a gente vai entendendo melhor, né, como cuidar dessa pessoa, qual tipo de dieta cada uma dessas pessoas, né, deve adotar. E é importante também saber que às vezes a gente tem um que é predominante, às vezes a gente tem dois que são, né, também predominam, e tem até casos de pessoas que têm em equilíbrio os 3 doshas, né, que são chamados os tridoshas. Então é importante você conhecer primeiro, né, qual é o seu dosha ou os seus doshas, né, que predominam em você, e assim você começa a ajustar primeiro a sua alimentação. Depois você vai observar qual tipo de desequilíbrio do momento, porque eu, por exemplo, eu posso ter predominância no dosha Pitta, mas no momento eu posso ter um desequilíbrio em outro dosha, em Kapha. Eu posso estar com acumulação de líquido, retenção de líquido, ou eu posso estar mais num estado mais depressivo. Então a gente tem que conhecer o seu dosha, né? De origem, que é sempre o mesmo, ele não vai mudar, é o dosha de nascença, vamos dizer assim, mas observar o desequilíbrio do momento. Então, se você, voltando lá ao nosso exemplo, né, que eu dei no início, existem então 3 tipos, né, de gastrites, que foi esse exemplo que eu dei. Tem a gastrite de Pitta, a gastrite de Vata e a gastrite de Kapha. Então, cada uma vai ser tratada de uma forma, né, de acordo também com a região que a pessoa está, de acordo com o clima da pessoa, onde ela vive. Isso também é observado pelo Ayurveda. Então, são várias características que devem ser observadas para tratar dos desequilíbrios, para restaurar os desequilíbrios. E o Ayurveda, ele tem, né, um conceito muito importante que é Dinacharya, que é a rotina diária. Boa noite para quem está chegando. Bem-vindas, bem-vindos. Então, Dinacharya para o Ayurveda é fundamental para a gente estabelecer a saúde e manter a saúde. Como eu organizo a minha rotina? Isso também faz parte do yoga. Eu tenho que ter uma rotina organizada, né? Dentro dos 4 pilares do yoga, o primeiro é a dieta, tão importante e fundamental também para o Ayurveda. O segundo pilar do yoga é sobre o meu relaxamento, sobre os meus momentos de lazer e também como eu organizo a minha rotina. Tudo a ver também com o Ayurveda, que conecta com esse conceito do Dinacharya. O terceiro pilar do yoga, a gente vai falar de conceitos éticos, como eu conduzo a minha vida, as minhas relações com as pessoas, com o mundo externo, baseado em conceitos éticos que o yoga então ensina pra gente. E também se conecta, né, com esse posicionamento que o Ayurveda vai ensinando à medida que a gente vai trazendo as práticas para o nosso dia a dia. O último pilar do yoga, a gente vai falar de propósito de vida. Então vejam, né, como é vasta a filosofia do yoga e como ela ensina também a organizar o nosso dia. E o Ayurveda também traz, não são apenas dicas, né, são orientações mesmo de organização do seu dia. E dentro do Dinacharya, dessa organização, o Ayurveda prescreve a prática do yoga. Então elas andam muito conectadas, porque se no meu Dinacharya, na minha rotina diária, tem que ter um exercício, né, uma prática física, que é o yoga, orientado então pelo Ayurveda, eu vou também direcionar minha prática de acordo com o meu dosha e de acordo com o desequilíbrio que eventualmente pode estar se manifestando na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa muito calorosa, se eu sou Pitta, se eu tô com desequilíbrio em Pitta, né, se meu fogo tá muito elevado, se eu tô irritada, se eu tô muito nervosa, se eu tô sentindo, né, essa queimação, essa gastrite, enfim, desenvolvendo uma úlcera, a minha prática de yoga, ela deve ser uma prática que esfria, que acalma, que relaxa.
não uma prática que vai aumentar esse fogo. Uma prática muito intensa, ela vai agravar esse desequilíbrio. Então vejam o quanto é importante, né, a gente se conhecer para fazer uma prática. Às vezes você está achando que está precisando fazer atividade física e você ou malha demais, né, malha em excesso. E, na verdade, ao invés de gerar saúde, você está aumentando o desequilíbrio. Você deveria fazer justo o contrário, acalmar, esfriar. O yoga tem técnicas, né, respiratórias que ajudam a trazer esse frescor para reduzir esse excesso de calor. E aí é o contrário, né? Por exemplo, se eu tô com um desequilíbrio de kapha, se eu tô muito estagnada, depressiva, aí sim eu devo fazer práticas mais ativas, que tragam mais vitalidade. E não práticas muito calmantes, muito relaxantes, senão eu vou aprofundar na depressão. Entendem como é tão importante, né, a gente conhecer esses conceitos e ajustar a nossa prática e ajustar a nossa dieta. Então, lembrando, eu vou falar de dieta mais profundamente na quinta-feira. Então, na quinta eu vou falar, né, sobre os doshas, qual a dieta é mais adequada para cada tipo de dosha, que é fundamental, porque não adianta eu também só ter a minha prática de yoga e continuar com uma alimentação inadequada. Eu não vou conseguir restaurar a minha saúde ou manter a minha saúde por muito tempo. Porque qual que é o objetivo, né? Tanto do yoga... Ah, Cláudia! Repito sim, Claudinha. Diga pra mim o que você quer que eu repita. Agora que eu tô vendo o comentário aqui. Pode dizer o que você quiser que eu repito, tá bem? O objetivo tanto do yoga quanto do Ayurveda é que a gente viva bem e viva muito, né? E a gente possa ter uma vida saudável, que a gente possa envelhecer de forma saudável. A gente está acostumado a ver o envelhecimento como sinônimo de adoecimento. Mas não tem que ser assim, né? A gente pode envelhecer bem, saudáveis, elegantes, né? Cheios de vitalidade. Isso depende do que você está plantando no presente. Ah, Yoga pra Vata. Tá bem, Claudinha. Porque eu não falei, viu? Você não tá voada, não. É porque eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo do Yoga pra Pitta, que tá com excesso de Pitta, para fazer práticas que acalmam. Quem tá com excesso de Kapha vai fazer práticas mais ativas, para trazer mais vitalidade. Agora, quem tá com desequilíbrio em Vata, e eu agradeço a Claudinha por ter perguntado, essa pessoa precisa de aterramento, né? Ela precisa, o Vata em desequilíbrio, ele tá assim muito no mundo das ideias, né? No campo das ideias, um mundo muito abstrato. Então ele precisa aterrar. Então são práticas que vão ter mais permanência nas posturas, práticas de posturas meditativas. Tudo isso vai ajudar a restaurar o equilíbrio para Vata, tá bem? Agora ficou completo, para prática para os 3 desequilíbrios, ou para os 3 doshas. Tá bem? Isso mesmo, Yoga pra Vata. Então, voltando, né? O objetivo, então, dessas 2 ciências irmãs é uma vida longa, uma vida saudável, para que a gente possa não só viver bem, mas que a gente possa morrer bem, né? A gente não tem que morrer porque tá doente. A gente pode morrer celebrando a vida, né? Morrer com saúde. Imagina isso, né? É um conceito que parece tão distante da nossa realidade, mas é um conceito muito real e que, repetindo, depende do que você está plantando agora nesse momento. Então, eu tenho dito isso nas minhas aulas. Você está perguntado, né? Aliás, você está plantando saúde ou você está plantando doença? Porque a colheita vai ser certa, né? Então, é melhor a gente plantar a saúde. É melhor a gente usar essa sabedoria milenar, as 2 sabedorias, né? Tanto o Yoga quanto o Ayurveda, essas sabedorias milenares a favor da nossa saúde, para que a gente plante saúde, para que a gente ajuste a nossa prática, a nossa rotina, para que a gente viva muito
né, para que a gente realize o nosso propósito. O yoga fala de propósito, né, como eu comentei aqui para vocês, é um dos pilares do yoga, a realização do nosso propósito aqui. Para que a gente possa realizar esse propósito, a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter disposição, tem que ter energia, vitalidade. E isso a gente consegue cuidando, né, cuidando de si com amor, cuidando da sua dieta com amor, fazendo a sua prática de yoga com alegria. Então é esse o meu convite, né, para vocês, para que a gente possa plantar saúde juntas, juntos. E eu vou lembrar vocês que eu já abri, aliás, né, já estão abertas as inscrições. Eu vou oferecer uma semana de yoga para celebrar o Dia Internacional do Yoga, que é 21 de junho. O link já está na minha bio, é um evento gratuito, 100% online. Então vocês todas que estão aqui, que estão me vendo agora ou que vão me ver depois, essa live, estão convidadas. Vai ter conteúdo e vai ter prática. Então lá também vou falar mais um pouco de yoga, vou aprofundar um pouco mais, né, nos conceitos do yoga, como a gente pode aplicar esses conceitos na nossa vida. Nós vamos praticar, vai ter posturas, respirações, então para a gente fazer essas conexões todas que eu comentei hoje com vocês e conversar também sobre Ayurveda e também sobre meditação, que é também um dos propósitos do yoga. Tá bem? Eu queria deixar então mais uma vez esse convite para vocês, queria perguntar se tem alguma dúvida. E para não perderem a live de quinta-feira, que vai ser super interessante, é um assunto que, enfim, eu sou apaixonada, eu adoro cozinhar e adoro cozinhar com esse cuidado, né, com essa sabedoria do Ayurveda. Então nós vamos falar mais de nutrição yógica e ayurvédica na quinta, tá bem? Então é isso, gente. Quero agradecer a presença de todas, de todos. Deixar meu beijo bem grande para vocês. Quem não se inscreveu, corre lá no link da bio e se inscreve para a semana do Mais Yoga na Vida. Uma boa noite para todo mundo. Um beijo e até quinta. Namastê. Beijo, Bia. Gratidão. Até já já. Eu já vou. A Bia tá na minha turma, vou dar aula já já, 19 horas. Um beijo. Gratidão, querida. Gratidão, maravilhosa Ju. Gratidão, você também. Ai, Dri, que delícia. Que delícia você aqui. Gratidão, minhas alunas queridas. Agradeço muito a todas que me dão essa oportunidade de compartilhar yoga com vocês, Ayurveda, meditação. Fê, já já também vamos nos ver. Já já. Um beijão, gente.